Cá estou eu. Começando aqui com a Ascensão das Sombras. Essas são as cartas neutras que tem lá da Ascensão das Sombras, né? Vocês viram que eu coloquei agora efeito sonoro para hidratazione? A galera... essa expansão já é temática da Laran, o que já é legal, tá ligado? O que já conta pra caramba. Então bora ver. Esse aqui, o Manto Sombrio, algo relacionado a Hearthstone. Não é nada forte no WoW, que o máximo que pode ser é um item que dropa, tá ligado? Arquimago Vargot. Arquimago Vargot, ele é um muito doido, cara. Ele aparece a primeira vez que você vê ele, acho que é em Terra Além, mas ele é um mago que ele explora a questão de... Não vou cair nesse toque. Ele explora muito a questão do poder arcano e você vê referências a ele tanto em Terra Além quanto em Draenor. Tem uma parte em Draenor que você vai pegando lembranças do Arquimago de Vargot e ele depois te dá um brinquedo, sacou? Esse aqui é o Arquimago Vargot. E ele também vira um seguidor seu quando você é mago em Legion. Barista Lin Chen, ela é só um NPC. Só um NPC. Da taverna de Dalaran mesmo, normal. Chefe Nome, mano. Repara que ele tem uma comidinha queimada aqui. Ele é um meme no WoW. Chefe Nome, ele é meme no WoW porque ele é o cara que ensina você a fazer as receitas de Legion. E quando você vai lá fazer as receitas com ele, na maioria das vezes ele queima a sua comida. Ele é o chefe de culinária que queima a sua comida. Sempre. Sempre você tem lá, tipo, olha, uma receita e 70% da sua comida tá queimada. E aí repara que ele tá com a comida queimada aqui na mão. Gepeto Faz Que Brinca é o gnomo da casa de brinquedos de lá de Dalaran também. Dropa uma montaria, vende uma montaria, bem interessante. Arquivista Elysiana, não conheço. Não conheço a Arquivista Elysiana. Pode ser só do Hearthstone. As duas cartas de lendária do guerreiro é a influência do Dr. Kabum. O que é o Dr. Kabum? Ele é um goblin que quando você vai fazer as quests em Eternévoa, você recebe algumas quests do tipo... Tem um goblin que trabalhava aqui conosco nessa expedição e ele explorava explosivos. E ele ficou maluco e fascinado por explosivos. Vá até ele, derrote ele, acabe com o que ele fica orquestrando. E aí quando você encontra, é um goblin que tem diversas bombas andando pra lá e pra cá. E ele é tipo muito forte. Então a quest de lutar contra ele ficou marcada. Porque a galera morria pra ele, ele era um elite. Você tinha que matar ele de uma forma bem difícil, tá ligado? Então a quest ficou muito marcada, ficou muito conhecida, entendeu? E aí ele virou a carta do Hearthstone, uma carta do Hearthstone, e ficou famoso e cresceu e virou esse grande vilão do Hearthstone, o Dr. Kabum, que é só um NPC no WoW. É só um NPC que você mata numa quest. Só isso, ele tem mínima relevância. O do bruxo tem o arquivilão Rafan e o Lord Vil Betrug. Lord Vil Betrug, ele não tem relevância no WoW. O arquivilão Rafan, eu acho que ele também foi criado porque Rafan, a questão é, esse bicho, esse ser que ele é, como é que chama isso? Os Eteraus, uma parada dessa, os Etéreos, certo? Eles vieram de um mundo que foi explodido, o mundo foi consumido pelo vazio, por não sei que lá, o Come-Mundos, um senhor do vazio aí, que devorou o mundo, e o mundo virou uma bola de energia arcana, a forma física deles foi devorada também, e eles são essa forma de energia arcana juntada por ataduras, tá ligado? E eles começaram a viajar mundo em mundo, acho que eles ganharam a facilidade de atravessar o Nether para vender as coisas. Então o arquivilão Rafan, ele representa um pirata dos cosmos no World of Warcraft, por assim dizer, sacou? Ele não é só um personagem, assim, ele é um cosmo, tá ligado? Um pirata de cosmos no WoW, por assim dizer, sacou? A ideia disso. O que mais? Xamã. Rasguerla não existe. Pode ser um NPC também de uma quest aleatória, tá ligado? Rainha Pantanosa Ágata. Ágata, gente. Ágata, infelizmente, não existe. Esse professor ele quer tomar conta de Dalaran porque ele quer caçar os artefatos, né? E Dalaran é uma cidade que guarda artefatos mágicos pra caralho. Desde sempre, sacou? Mas ele no WoW não existe. Mesma coisa de Ágata. Os vilões da Liga dos Vilões. Só o Dr. Kabum que realmente existe assim no WoW.
Agatha não existe. Rafan não existe. Aquele kobold lá não existe. Aquela troleza que é com os deuses antigos não existe. Entendeu? Não é quer dizer, não é um personagem de lore relevante. Ele é uma ideia dentro do universo do World of Warcraft colocado no Hearthstone. Só isso. Vamos ver o ladinho qual é. Aqui, ó, que é esse aqui, o Fumbalumba. Fumbalumba, man. Quem é Fumbalumba no WoW? Quem é Tech Crispa Bigode? Ninguém, tá ligado? A maioria das cartas aqui, pelo que eu tô vendo nessa expansão, foram inventadas, né? Aqui, ó, Madame Lazul não existe. Poxa, que pena. Katrina Muerte. Olha, ela existe aqui, ó. Existe em Dalaran, Katrina Muerte. E ela é do evento do Dia dos Mortos. Ó, tá vendo? Um NPC que aparece no evento do Dia dos Mortos, que pode ser encontrado em Dalaran, que virou uma carta lendária em Hearthstone. Aí dá a sensação de que é um personagem relevante, mas não é só um NPC de um evento, mano. Aqui, outra coisa. Duas pessoas que... nada. Não existem. Comandante Rissa, nunca vi. Nozari, provavelmente é um dragão de bronze, que não tem tanta relevância assim. Por aí vai. Mago. Ah, pronto. Temos aqui dois personagens relevantíssimos, tíssimos. Um que é um porre. Radgar era o aprendiz de Medivh. Quem era Medivh? Medivh era o guardião. Era o mago mais poderoso de Azeroth. Ele não só tinha um poder de grande conhecimento arcano e grande acesso a magias, como ele tinha um demônio criador da Legião Ardente dentro dele, o Sargeras. Ele era muito forte, tá ligado? Medivh era estupidamente forte e Radgar aprendeu magia com ele, certo? Até o ponto que Medivh virou realmente o vilão e Radgar ajudou a derrotar Medivh. E aí, outra curiosidade pra você, Radgar, olha pra ele. Radgar, ele é jovem. Ele não é velho, não. Ele é jovem. Só que quando ele derrotou Medivh, a explosão arcana que aconteceu da Torre de Karazhan, que é o motivo do mapa lá da torre ser todo aquele mapa morto, a trilha do vento morto, não era assim, era vivo, tinha florestas, mas quando Medivh foi derrotado, aconteceu uma explosão de magia tão forte que o mapa ficou destruído, as árvores não cresceram mais, ficou todo aquele clima morto e Radgar virou velho. Nada aconteceu quando o Ilotar, não sei porquê, mas Radgar virou velho, ficou com cabelo branco e virou velho mesmo. A energia arcana foi tão forte que tirou a vida dele, tá ligado? Tirou o tempo de vida dele, como se ele tivesse absorvido uma grande quantidade de oxigênio, se oxidou e enferrujou. Foi o que aconteceu com Radgar. E aí ele ficou com o cajado de Medivh, o Atish, ele assumiu. Ele não literalmente virou o guardião não, mas ele pegou o cajado, ele estudou em Karazhan. E ele foi junto com a Aliança, representava os magos na Aliança, foi com a expedição pra Terra-Além, lutou contra o Asa da Morte lá. Radgar lutou contra o Asa da Morte e ajudou a Aliança a derrotar os orcs em Draenor, que virou Terra-Além. Na sua opinião, quem tem mais poder hoje, Jaina ou Khadgar? Jaina. Jaina hoje é considerada a maga mais forte de Azeroth. Eu diria que seria o Radgar no início, mas depois das afirmações do WoW apontando Jaina como a mais forte, eu acho que Jaina. Eu acho que Jaina ela absorveu um pouco do poder da Iris Focalizadora, que é a história dela com Kalecgos aqui agora, porque já vou puxando para a próxima carta, porque Kalecgos virou, né, o representante, o aspecto dracônico protetor da magia e o líder do Nexus, e é lá onde ficava a maioria dos artefatos. Deixa eu botar um F, fica melhor assim, pronto. E lá onde ficava a maioria dos artefatos, inclusive a Iris Focalizadora. A Iris Focalizadora é uma parada que sugava todas as linhas de magias de Azeroth pra ela, então era um artefato incrivelmente poderoso e estupidamente poderoso, utilizado para explodir a cidade de Jaina. Kalecgos e Jaina, eles tinham romance. E quando o Kalecgos estava lá dando com Jaina, Garrosh foi lá pro Nexus e bafou a Iris Focalizadora, criou uma bomba e explodiu a cidade de Jaina. A explosão arcana foi tão forte, matou uma caralhada de gente relevante pra caramba. Mas Jaina quase morre e não morreu por conta de um outro mago, o Ronin, que morreu. Mas ela absorveu um pouco da energia arcana, sacou? Então acho que ela ficou mais forte aí. Kalecgos e Arquimago Kalec são a mesma pessoa? São. Ele, na sua forma humana, ele vira aquele bicho lá aquele
meio elfo, diz que ele é meio elfo, mas pra ele é só humano, de cabelo azul, que é o Arquimago Kalek. Por que o Garrosh fez isso? Porque ele é escroto, né? Ele é um tirano, o Megacon. Tipo, ele queria expandir a Horda, pisando em tudo que tava no caminho. A primeira coisa que ele fez pra expandir a Horda, quando ele pegou como chefe guerreiro, primeira coisa também não, mas o que ele visou foi, aqui tá o Grimar. O Grimar tá aqui. Aqui embaixo de Ogrimmar tem uma cidade da Ali, que é onde Jaina ficava, e aqui em cima tem os Elfos Noturnos. A gente tá preso dos dois lados. Não bora deixar isso acontecer não, bora levar a Horda. Entendeu? Tem até uma lógica. Mas sempre tinha uma base da Ali do lado de uma capital da Horda. Como tinha Gilneas, pra Cidade Baixa, como tinha Teramori. E ele falou, não, pera aí, tô encurralado. Guerra. É guerra. E aí, guerra pra Garrosh não é só... Tá ligado? A questão de Garrosh é que ele não é só, tipo, guerra de vamos lá, vamos guerrear, batalhar com honra, ganhou, perdeu. Não. Se eu posso lutar aqui com o meu exército contra outro exército, ganhar, perdeu. Ou eu posso pegar essa bomba aqui, matar todo mundo, acabar logo com isso aqui com um tapa. Vou fazer isso, né? Foi isso que ele fez. O pai dele era mais de boa? Não. É da família. Warlords Draenor, Grom Hellscream, Grom Grinta Infernal fez a mesma coisa. Tá ligado? Ele foi o primeiro orc a tomar o sangue de demônio. Ele matou os cenários. Ele fez um bocado de merda. Ele só fez merda. E aí no final ele luta contra Manoroth. E aí Thrall, que infla o ego dos orcs malvados, chegou pra Grom e falou: você, meu amigo, salvou todo o nosso povo. E chorou pela morte de Grom. O que Grom fez? Grom matou Manoroth. Tá grande merda. Ele tinha que matar mesmo o Manoroth. Ele não fez mais que sua obrigação, velho. Ai, Grom salvou os orcs. Bora contar aqui pro filho dele como o pai dele era maravilhoso. Ah, pelo amor de Deus. Ah, droga. Ok. Oblivitron não existe. Já essa Binha aqui, ó. Veressa Corre-Ventos, ela é a irmã mais nova de Sylvanas. Existiam 4 irmãos Corre-Ventos. Um moleque, que eu esqueci o nome dele, acho que ele era o mais velho, ele morreu na guerra contra os orcs logo de início. Aléria, Sylvanas e Veressa, nessa ordem, certo? Aléria virou a irmã mais velha, Sylvanas a irmã do meio e Veressa a irmã mais nova, mais jova. Oh! Caralho, socorro! O que acontece? O que eu falo? Eu fiquei uma live toda reclamando de Sylvanas, das irmãs Corre-Ventos fora Sylvanas. Eu não gosto... Quer dizer, Sylvanas é vilã, Omega. Deixa eu botar logo isso aqui. Sylvanas é vilã, ela tem que pagar pelos seus crimes, certo? Mas das irmãs, ela é a melhor, man. Irmão, ó, pense assim, Omega. Veja, Sylvanas, ela é a melhor das 3. Pra mim, ela é. Tipo assim, calma. A melhor personagem. Por quê? Porque ela virou a líder dos patrulheiros de Kel'Thas. Ela morreu defendendo as suas terras. Por defender as suas terras, ainda morrendo por Arthas, ela foi ressuscitada como morto-vivo. Ela quebrou o comando do Lich Rei e planejou um ataque ao Lich Rei, liberou os renegados, ajudou os renegados a saírem da prisão, a se estabelecerem, criou uma cidade para eles. Então, ela só foi fazendo coisa boa, até que o Lich Rei morreu, e aí ela meio que deu uma despirocada, né? Tipo, ela não é uma boa pessoa, saca? Ela não é uma boa pessoa, ela era. Hoje ela não é. Mas ela defendeu a terra e o povo dela até o fim. Até ela despirocar e falar que os renegados não são nada, tá ligado? Mas isso só no final mesmo. Mas no início, pense assim, Aléria e Veressa corre atrás de macho, véi. Só corre atrás de macho. A Aléria abandonou tudo pra ir atrás de Turalyon. Tudo. Foi atrás de Turalyon, foi pra Terra Além lá. Quando ficou anos fora, quando voltou, o povo dela tinha morrido 90%. Carro, discórdia, Sylvanas estava morta, a Veressa estava em luto. Tudo de ruim tinha acontecido com o povo dela. Aí ela faz o quê? Ai, gente, mas eu vou ficar com Turalyon, né? Eu não julgo, você já viu o Turalyon? Turalyon é um gostoso, mas porra! E Veressa foi atrás de Ronin, que era o Arquimago controlando Dalaran, o líder de Dalaran. Veressa abandonou o povo dela também
e foi pra Dalaran. Só que olha, a Léria tava em outro mundo, presa em outro universo. Veressa tava do lado, velho. Veressa tava na cidade do lado. E ela não foi ajudar o povo dela. E ela apontou o dedo na cara de todo mundo quando os Elfos Sangrentos se juntaram na Horda. Então, Binha, por favor, quando Sylvanas Garrosh estava preso. Aí Veressa tinha perdido Ronin. E Veressa veio toda tristinha pra Sylvanas. Sylvanas, eu tô tão na bad. Meu boy morreu. Meus filhos estão sem pai. Eu não sei o que fazer. O que é que eu faço, Sylvanas? Eu queria, sabe o que, Sylvanas? Morrer e viver com você. Sylvanas chorou. Sylvanas chorou. Falou, eu não acredito que eu vou conseguir viver com a minha irmã. Eu ainda posso ser feliz. Eles marcaram uma date onde Sylvanas ia preparar uma poção pra Veressa. Veressa ia morrer e as duas iam viver juntas em Cidade Baixa. Quando chegou a hora da date, Veressa chegou pra Sylvanas e falou: eu tenho filhos vivos e eu tenho que pensar neles. Sylvana ficou puta da vida. Puta. Se tivesse duas Teldrassil na frente de Sylvana, ela queimava, man. Ali mesmo. Vamos pra druida. Guardião Stalades. Eu conheço, é um NPC que fica lá, mas não tem relevância nenhuma. Esse aqui também, são dois NPCs que ficam embaixo de Dalaran. Embaixo de Dalaran tem uma cidade cristalina, que as árvores são literalmente cristal. Isso foi por causa da Revoada Dracônica Azul, que veio soltando bafo arcano, e as árvores viraram cristal. Então eles são só NPCs que ficam lá, mas eles não têm relevância não. Caçador de demônio, não existia. Essas são as lendárias de Ascensão das Sombras. Pular para a próxima expansão aqui agora. Aí já é o Doom, já é mais fácil. Pronto. Zéfiro o Grande. Não conheço esse cara. Zéfiro o Grande, não existe. Siamat. Ó, Siamat, ele é um dos protetores dos quatro ventos. O que é que isso significa? Existem os reinos elementais e os lordes elementais em Azeroth, né? Ragnaros é o senhor do fogo, Neptulon é o senhor das marés, Terazendien é a mãe pedra e Alakir é o senhor dos ventos, dos quatro ventos, o vento do norte, o vento do sul, o vento do oeste, o vento do leste. E para cada vento tem um protetor, um representante. Siamat, ele é, acho que o protetor do vento do sul, sacou? Mas só isso, você encontra com ele numa masmorra lá em Uldum, você luta contra ele, você mata ele e GG, acabou. Aí depois você vai na raid, destrói os outros três e luta contra o Alakir, já foi. Colosso da Lua é só um NPC. Rei Faoris. Rei Faoris é o quê? Esse grupo de bicho aqui, que é esse ser quatro patas meio centauro, tinha sido uma criação dos titãs para proteger os deuses, a prisão dos deuses antigos. Eles aprisionaram os deuses antigos e criaram exércitos tipo de guardas. Só que eles eram de pedra, porque pedra é uma parada difícil de ser corrompida, tá ligado? Só que os deuses antigos são muito sagazes e devido a uma grande história, eles lançaram a maldição da carne, onde os seres de pedra, com o passar do tempo, ganharam carne e poderiam ser mais suscetíveis à corrupção, incluindo anões, gnomos e humanos, sim, e esse bicho aqui. Então, na época do Cataclismo, a influência dos deuses antigos estava forte e muitos desses bichos despirocaram. Mas o Rei Faoris, ele acabou sendo bonzinho e ele vira nosso aliado, tá ligado? A gente se junta com ele. Acho que ele não é um boss da masmorra, não. Eu acho que ele vira um NPC que tá... é o líder hoje lá do negócio de Uldum lá. Você vai pra Uldum fazer o conteúdo do último patch, você ainda vê ele lá liderando as forças desses bichos que sobraram, que já não tem mais o mesmo objetivo de proteger a guarda titânica. Hoje eles só querem viver em paz mesmo, saca? Então deixa lá, né? Guerreiro. É uma magia, então, e um Tatu do Mal. Obviamente, não existe, certo? Tatu do Mal não existe. É mais uma coisa de Dr. Kabum, pelo que eu tô vendo aqui. Bruxo. Faraó das Trevas Tekam. Aí a mesma coisa, é um daqueles bichos que foi corrompido e virou um Faraó das Trevas. Não tem mistério. É um daqueles guardas que eu falei, corrompido. Só isso mesmo. Mas seria legal no Tatu? Seria. Fica a dica, Blizzard. Você já tem a carta aí. Literalmente, você já tem a carta na manga. Xamã. Vecina.
Cara, olha lá, usaram um NPC, por exemplo, que surgiu em BFA para um conteúdo que veio em Uldum. Uldum é do Cataclismo, BFA é muito recente. E botaram uma cetralha aqui, um cetraque, né? Só que Vecina não existe. Não existe também. Próximo, Ladino. Anka, a Sepultada. Não existe. Nossa, nessas expansões veio muita classe que não existe. Sumo Sacerdote Amet. Pronto, a mesma coisa dos outros. Um dos guardas titânicos com carne corrompidos. Don Finlay das Areias. Gente, Don Finlay, ele foi criado no Hearthstone. Só que ele apareceu uma vez no World of Warcraft para fazer uma quest com você. Só isso. Ele é um Murloc com inteligência. E é isso aí. Ele é um Murloc que fala. Ele é um alívio cômico do Hearthstone. E ele virou tão memezinho que ele apareceu no World of Warcraft. E é isso. Mago. Reno o Relícolo. Sabe qual é a história de Reno Jackson, galera? Vocês sabem quem é a história de Reno Jackson no WoW? Nada. Caçador Domadinos Bran. Bran é o único personagem da Liga dos Exploradores que é realmente extremamente relevante na história. Ele é dos Irmãos Barba Bronze, que consiste de Bran, Muradin e Magni. Magni era o rei da montanha, o rei dos anões, tá ligado? Que ficava lá em Alta Forja. Bran, acho que era... Bran é o irmão mais novo, que ele não queria ser um guerreiro, ele não queria ser um general, mas ele queria ser um explorador. Então ele realmente funda uma Liga dos Exploradores no WoW de verdade, sacou? E ele é um dos maiores exploradores do WoW. A gente vê ele quando a gente vai pra Ulduar, que é a prisão de um deus antigo, um lugar relevante, e é Bran que vai lá entender o passado dos anões. A gente conhece a história dos anões por causa de Bran. Bran vai cavuca a história, vai fundo na história pra entender o que é que tá rolando, tá ligado? Druida. Elise, a Iluminada. Infelizmente Elise não existe. Eu acho ela tão maneira, eu queria muito que ela existisse, mas ela não existe mesmo. Caça do Demônio não existia. Então bora pra próxima. Qual é a próxima? Dos dragões, né? Neutros. Olha o que temos aqui. Friskentura. Não existe. Kronks Casco Dracônico. Não existe. Shumar. Ó. Shumar. Actually existe. E é literalmente isso aqui mesmo. Quando você vai fazer... Alma Dracônica. O nome. Eu não tinha visto essas cartas. Isso aqui é tudo novo pra mim já. Quando você vai fazer a Alma Dracônica, tem uma parte que você entra nesse bicho pra matar um boss dentro dele. Ele é só um ser antigo escondido dentro do mundo, criação dos deuses antigos. Por exemplo, se os insetos é a unha do deus antigo que sai no mundo e cria um inseto, que é todo aquele exército de insetos, esse Shumar é tipo o furúnculo de um deus antigo dentro de Azeroth. Sai o Shumar, tá ligado? Eu sei, desculpa, é nojento, mas bom. Rainha Dragonesa Alexstrasza. Aqui é um personagem extremamente relevante no World of Warcraft. Ela é a líder da Revoada Dracônica Vermelha. Mas a mãe dos dragões, a líder dos aspectos, na verdade, pode-se dizer que a Alexstrasza é a mãe, a grande mãe, né? É a irmã mais velha da galera. A poderosa Alexstrasza, mano. Ela é famosíssima. Os dragões vermelhos foram utilizados de várias formas, foram utilizados pra guerra. É o aspecto da vida, é o aspecto da vida. Ela protege a vida em Azeroth. Olha o impacto disso, mano. E ela é muito forte. Foi as chamas da Revoada Dracônica Vermelha que manteve Bolvar vivo. Tipo, ele fica vivo com o poder da Revoada Dracônica Vermelha. E é uma luta forte que a Revoada Dracônica Vermelha tem contra o Flagelo, porque são mortos-vivos, sacou? E contra qualquer um que ameaça a vida em Azeroth. Satrovar. Mano, Satrovar, ele deve existir, deixa eu olhar. Ok, Satrovar o Corruptor, ele era um Nafrezin que foi derrotado na masmorra, ele é só um comandante da legião, nada demais mesmo, foi derrotado na masmorra, acabou a história dele. Bora ver aqui do guerreiro. Nossa, agora tem personagens relevantes.
Aqui, ó. Galacronde. Então pronto. Galacronde, galera. Nossa senhora. Galacronde foi o primeiro personagem assim que eu vi no WoW. Acho que eu comentei dele até em outra live. Que me deu agonia. Ele era um dragão. Ele existiu antes de qualquer raça em Azeroth crescer, antes dos Elfos da Noite. E ele era um dragão tão imenso, mas tão imenso, que pra se alimentar ele começou a devorar a galera da própria raça. E ele era tão... uma aberração tão grande que nascia nele braços em partes nada a ver, olhos em partes nada a ver. Para derrotar o Galacronde, os outros dragões tiveram que se juntar para derrotar ele, e até hoje tem o local onde ele morreu, e é um grande ossos enormes espalhado por um mapa, assim, de tão grande e absurdo que esse bicho era. Asa da Morte, o aspecto insano. Asa da Morte era a cara... a cara do Cataclismo. O chefe principal de uma expansão de World of Warcraft. Asa da Morte, ele é imenso, man. Não só de tamanho mesmo, mas de lore, tá ligado? Ele era o aspecto dracônico protetor da Terra, certo? Ele cuidava da Terra de Azeroth, por assim dizer, tá? No todo o elemento, Lapans, enfim. Só que o que a Terra tem a ver com o quê? Com os deuses antigos. Os deuses antigos, eles estão presos embaixo da Terra. Então, o Neltarion, que era o nome dele antes, ele foi fácil de ser corrompido por causa disso, sacou? E a primeira coisa que ele fez foi enganar os outros aspectos, que viam ele como um irmão. Ele fez com que os outros aspectos criassem uma relíquia, que a própria relíquia destruiu, matou diversos outros dragões. Destruiu mesmo. Opa! Obrigado, parceiro. Eu tossi, ó que moderadora. Me deu a camisa da Ali, mas me ama. E aí, ele fez os dragões lutarem entre si, se baterem na zorra toda, velho. Dizimou a galera, mas Alexstrasza deu uma bifa nele e ele se escondeu também no reino da Terra. Se juntou, ele absorveu uma quantidade de poder tão grande que ele se despedaçou. E aí ele foi se juntando e saiu do reino da Terra, destruindo a zorra toda, criou cataclismo, destruiu mapas, destruiu cidades, fez a zorra toda. Pra lidar com a Asa da Morte foi uma treta da zorra, mano. Ele é catastrófico. A presença de Asa da Morte, olha o nome dele, eu gosto desse vilão. Vamos ver aqui o bruxo. Ok, Valdris Gorjavil. Olha o Galacronde ali de novo. É porque tem um Galacronde pra cada um aqui, né? Como eu já falei do Galacronde, eu vou parar de falar sobre ele. Mas Zeraku, o teleportado. Ele parece um dragão da Eternévoa. Bom, resumo rápido. Dragões da Eternévoa foi quando os dragões foram com Asa da Morte para a Terra-Além. Que Asa da Morte foi para a Terra-Além procriar lá, para deixar os filhos dele em segurança e tudo mais, para os outros aspectos não matarem. E quando o mundo explodiu, de Terra-Além explodiu, a Asa da Morte já tinha se picado, mas alguns dragões negros ficaram lá. E eles absorveram o poder do Nether, né, e viraram a revoada Eternévoa. Tem um nome, na verdade, não é Eternévoa não, mas eu esqueci. Nidhogg, esse aqui, galera, é só um boss mundial de Legion. Ele fica lá em Trondheim e ele é um dos dragões da tempestade de lá de Trondheim mesmo. Só que ele é muito fortão, ele é o bullying, ele é bullyinador, ele é o dragão bullyinador, tá ligado? E a gente vai dar uma bifa nele, só isso mesmo. Parsa Mosga, infelizmente, não existe. Olha que bicho maravilhoso. Nossa, Galacronde é poderoso demais, né, velho? Cruz credo. Tenha medo, se um dia no WoW Galacronde voltar, trema. Beleza? Trema na base. Mas se bem que a gente já derrotou N'Zoth, a gente derrotou Argus, a gente consegue lidar, mas enfim. Sherazade, infelizmente, também não existe. Um dragão de cera, Sherazade, meu Deus, que drogas, não existe. Meu nojento isso aqui, não. Mas não existe. Flick Furacels também no Sacerdote. Rasgamente Kari. Ele é só um dessas crias dos deuses antigos, que é o sem face, que feitos de corpos, matéria orgânica que veio dos deuses antigos e virou esse exército de bichos poderosos por aí que espalham caos. Nada. Murozonde, o infinito. Nossa, que expressão legal, que cartas legais, velho. Que arte. A arte do Hearthstone, galera. Mas Murozonde, ele é a outra versão de Nosdormo. Nosdormo, ele é o aspecto dracônico do tempo, tá ligado? Ele protege o tempo.
Só que quando ele ganhou o poder de proteger o tempo, ele viu o passado, o futuro e sua morte. E o que ele viu foi tão enlouquecedor que se criou, em uma outra alternativa de tempo, a sua versão louca, né? Na verdade não. No futuro, ele vira o Murozond. Ele fica tão louco com a informação que ele recebe que ele vira o Murozond. E como é um dragão do tempo, o Murozond do futuro consegue fazer treta no passado. Olha a loucura. É loucura demais. Mas é o que o Nosdormu vai virar em algum momento, sacou? Paladino, Ginete Dragão, não sei o que lá. Não existe. Nosdormu, pois ó ele aí agora. Eu amo Nosdormu, cara. Eu gosto. Tipo, o dragão protetor do tempo, o que ele viu, nenhum outro viu. E sabe o que o Nosdormu é? Quando você vê um livro que o Nosdormu tem, você sente isso. Ele é sagaz. Ah, e uma discussão da Zorra e Sera é que... E Sera fala pra caramba, pela emoção, Alexstrasza fica tentando proteger todo mundo, Neltaria tipo, bora bater, Malygos tenta pensar em uma estratégia, Nosdormu fica calado, Nosdormu não fala nada, mas quando chega na hora, no final, que tá todo mundo confuso, Nosdormu fala, isso aqui, e ele tá absolutamente certo. Tinvala, não existe. Malygos, irmão, vou falar uma parada pra vocês. Malygos é o meu personagem, o meu vilão no WoW preferido. Eu gosto muito do Malygos. Ele era o aspecto protetor da magia. Malygos começou a despirocar quando Asa da Morte traiu. E Malygos era o melhor amigo do Asa da Morte. Ele é vilão, sim. A gente mata ele. Malygos era o melhor amigo do Asa da Morte, do Neltarion na época. E aí quando o Neltarion traiu a confiança dele, criou o artefato lá, que era a Alma Dracônica, e usou esse artefato para matar, tipo, 80, 70% da Revoada Dracônica Azul. Malygos ficou tipo, como assim? Asa da Morte matou até a prole, né, a esposa, por assim dizer, de Malygos. Matou. Malygos ficou louco. Ele ficou, realmente, ele foi pro Nexus e ficou lá babando. Oh, não sei o que fazer da minha vida por muito tempo. Até que uma hora ele acordou. Sacou? Ele tava louco, insano. Até que uma hora ele foi acordando pra realidade, demorou muito tempo. E aí quando ele chegou na realidade, que ele olhou assim pro mundo, olhou assim e fez... Que bosta é essa aqui? Quem foi que deu autorização pra esses seres aí? Pra esses seres aí estarem usando magia? Humanos usando magia? Elfos usando... Não. Malygos percebeu que a magia na mão das outras raças era irresponsável. Eles estavam fazendo merda. E errado ele não tava, não. Só que o que é que ele decidiu fazer com isso? Impedir que as outras raças usassem magia. Não. Vocês não podem mais usar magia. Eu vou captar toda a magia aqui pro Nexus e a magia vai ficar aqui pra mim. Eu vou tomar conta da magia. Vocês não vão usar. Vocês não estão sendo responsáveis. Sacou? E aí ele começou a guerra contra os magos. Tá ligado? Acho que o nome da guerra é essa. Guerra contra os magos. Que Dalaran, principalmente, tomou a frente, né? Porque os magos de Dalaran. E aí a Revolta Dracônica Azul contra os magos de Azeroth. Guerreando para eles terem a oportunidade, a liberdade de usar magia. E Malygos não queria deixar. Malygos não estava errado, mas ele estava sendo extremo. Então uma treta. Massa demais. Só que aí a gente ganha ajuda de Alexstrasza, que traiu o irmão e matou Malygos. Caçador. Não existe. Yay! Goro, a grande árvore, não existe. E Sera empoderada. Irmão. É Sera, galera. É a protetora, a líder da Revoada Dracônica Esmeralda, que protege o Som Esmeralda e a natureza no mundo. A mãe dos druidas, poderosa, amiga de cenários. Nossa, Sera é relevante demais. Principalmente na lore dos druidas, beleza? Mas é basicamente isso mesmo, ela morre, infelizmente. A gente reencontra com ela em Shadowlands, é uma coisa maravilhosa, gente. E ela é uma boa personagem, certo? Ela é uma personagem maravilhosinha. A morte dela é a coisa mais triste, é a cinemática mais triste do World of Warcraft, velho.